A paz do Senhor para todos. Bem-vindo a mais um programa Cristocráticos com a seguinte temática: as evidências da ressurreição do Messias. O que matou Jesus realmente? O que é que a ciência tem a dizer sobre isso? Foi choque hipovolêmico ou asfixia? Quais as evidências que revelam a veracidade da ressurreição de Cristo? Quais os elementos que compõem toda a esfera da sua ressurreição? Por que os anjos que denotam a veracidade da ressurreição de Cristo, um estava na sua cabeceira e outro aos pés? Que significado teológico tem isso a nos mostrar dentro dos escritos sagrados? São essas e outras perguntas que a partir deste momento nós, pela graça de Deus, procuraremos salientar para você, meu caro ouvinte. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-lo a embasar essa temática a partir de um texto bíblico. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro de João, capítulo de número 20 e versículos de número 11 em diante. Capítulo 20 de João, versículo 11 em diante. Vamos ler. Versículo 11. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu os anjos vestidos de branco, assentado onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Versículo 16, para encerrar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Conforme os livros sinópticos que vão de Mateus a Lucas, Jesus nasceu na era do imperador César Augusto. César é um nome de família que quer dizer Senhor, o mesmo que Kaiser em alemão e Tissai em russo e Curios no grego. Esse nome Senhor dado a César, ele representa a reivindicação da sua deidade. Os imperadores romanos, eles reivindicavam a sua divindade e queriam adoração por isso, principalmente entre os cristãos que pregavam um monoteísmo ligado apenas à adoração a Deus. E o outro seu nome era Augusto. Inclusive, o mês de agosto foi formado em alusão, em homenagem a este imperador romano, Augusto. Agosto. Foi colocado esse mês no nosso ano solar para que pudesse homenagear esse imperador. Foi na gestão desse imperador que Jesus, o Messias, nasceu. Só que Jesus, ele morreu na gestão de outro grande imperador, considerado o Senhor do mundo, Tibério César. A Bíblia nos mostra que quem preparou todo o martírio, morte e ressurreição de Jesus foi o próprio Deus. Quando Jesus estava prestes a ser preso no Getsemane, ele disse: Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu. Então, em síntese, quem preparou todo o martírio de Jesus e a sua ressurreição também foi o próprio Deus. Os dois maiores símbolos do cristianismo são a cruz de Cristo e o túmulo vazio. Voltando a um acontecimento anterior, nós vamos perceber que Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio, o Supremo Tribunal Judaico. Depois ele foi levado para Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos era um procurador romano da Palestina. Ele representava Roma na Palestina. E ele sentenciou Jesus à morte, mesmo sabendo que Jesus era uma pessoa inocente. Pilatos traiu a sua própria consciência, sentenciando um réu justo, mesmo sabendo que ele não tinha nenhum tipo de mazela em relação aos crimes que foram oferecidos e sentenciados por ele. Mas Pilatos, percebendo o grande problema que estava em suas mãos, porque Jesus, durante o seu diálogo com Pilatos, fez com que Pilatos compreendesse
que ele era realmente inocente, que ele não tinha nada a ver com as acusações que foram colocadas a respeito dele. Só que ele tentou evasões para se livrar de Jesus. E uma dessas evasões foi justamente chicoteá-lo. Jesus foi chicoteado terrivelmente por Fragum, um chicote que tinha na sua ponta osso de carneiro, que determinava a questão pérforo cortante, um corte muito amplo, e tinha chumbo na sua ponta para aprofundar a esfera desse corte. E todas essas chicotadas que predominaram sobre as costas de Jesus provocaram tanto uma hemorragia externa como também na sua estrutura intramuscular, afetando principalmente o seu sistema respiratório. Jesus teve os seus alvéolos prejudicados. O que são alvéolos? São estruturas que retêm o oxigênio nos pulmões. A partir daí, Jesus começou a ter dificuldade para respirar. Também ele teve problema na sua pleura. Ele teve derrame na pleura. A pleura, que é conhecida na ciência também como pleura visceral. Essa pleura visceral é um líquido que reveste os pulmões, porque no momento que você respira, os pulmões se incham e ele toca na caixa torácica, que é a caixa que protege dois órgãos vitais do nosso corpo, que são o coração e os pulmões. Aí, para que não haja nenhum contrito entre os pulmões e a caixa torácica, a pleura visceral ela lança um líquido umidificante para coibir um atrito maior, para que não haja dor nos pulmões em relação à caixa torácica. Só que Jesus teve derrame na pleura, que é essa membrana que reveste os pulmões. Quando ele teve derrame na pleura, além dele ter mais dificuldade de respirar, ele começou a ter ânsias de vômito. E um grande detalhe, na medida que ele respirava, ele começou a ter fortes dores no seu peito. Só que quando Jesus foi trazido das suas chicotadas, Pilatos lança uma expressão: eis aqui o homem. Essa expressão denota dor extrema, denota grande sofrimento e devastação física. Na tentativa de libertar Jesus, ele devastou de forma crônica toda a fisiologia de Jesus. Ele queria mostrar com isso: está vendo aí este homem? Ele não oferece nenhuma maldade para ninguém, ele não oferece nenhum dano para ninguém, ele não é nocivo para ninguém. Como é que vocês querem que eu mate ele? Só que isso devastou fisicamente Jesus, ao ponto dele não conseguir levar o seu próprio patíbulo, que é a haste horizontal da cruz, para o Gólgota. Chegando lá no Gólgota, Jesus foi ajudado para poder chegar no Gólgota, um sirineu o ajudou, e chegando lá, o que é que aconteceu? Ele foi pregado na cruz. Foi levantado o madeiro. Jesus teve as suas 3 trilhões de células mortas durante um período de 6 horas até a sua falência cardíaca. Só que quando Jesus expirou na cruz ou faleceu, para comprovar que ele estava morto, um soldado cortou o seu lado com uma lança e saiu água e sangue. O que quer dizer isso? É que isso aponta para uma baixa pressão sanguínea, porque quando ele teve hemorragia externa e até mesmo interna, isso gerou um colapso na oxigenação do sangue. A gente sabe que o sangue é um dos elementos que fazem com que o oxigênio ele passeie por todo o nosso corpo e chegue aos pulmões para que eles possam funcionar. Jesus ele teve uma disfunção das hemácias sanguíneas, que são as células que transportam o oxigênio para todo o corpo. Tendo a sua oxigenação prejudicada, isso gerou um colapso nos órgãos, gerando o que a gente chama de choque hipovolêmico, que é a falência múltipla dos órgãos. Um conjunto de fatores levou o óbito de Jesus. A asfixia acentuou essa questão, mas o que matou ele em si foi justamente isso: choque hipovolêmico, que é a falência múltipla dos órgãos. Aonde ele morreu, existia um jardim, e ali um horto, onde havia um sepulcro. E José de Arimateia, um homem que tinha temor a Deus e era discípulo de Jesus,
em oculto, ele pegou o corpo de Jesus, pediu autorização romana para isso a Pilatos e levou o corpo de Jesus para esse sepulcro que era novo. E foi colocada uma pedra grande naquele sepulcro. Perceba, os opositores de Jesus sabiam de uma promessa dada por Jesus. Essa promessa representa a primeira evidência da ressurreição de Cristo. Quando Jesus estava na Galileia, ele chama os seus discípulos e diz: o Filho do Homem vai ser entregue na mão de pecadores, vão escarnecer dele, cuspir dele, e ao terceiro dia ele vai ressuscitar dos mortos. Os discípulos estavam tão atemorizados, tão traumáticos em relação à morte de Jesus, que a sua memória ficou asfixiada em lembrar dessa questão. O eu já não respondia a essa lembrança da memória dada por Jesus, mas os opositores de Jesus sabiam dessa promessa. Eles pediram autorização a Pilatos que levasse soldados para esse sepulcro, para que cuidasse do corpo, para que cuidasse do sepulcro de Jesus, para que não houvesse nenhum roubo do corpo de Jesus, que os discípulos pudessem levar e provocar um grande escândalo através disso. Portanto, aquele sepulcro foi selado com um selo romano. O que é que isso significa? É que aquele sepulcro estava sobre a legalidade do Império Romano. E ele não poderia ser violado sem uma autorização judicial de Pilatos, que era o procurador romano que representava Tibério César na Palestina. Se alguém violasse aquele sepulcro sem uma autorização romana, estava infringindo leis romanas e poderia ser severamente punido com isso. Só que as mulheres foram no domingo de manhã, o período da ressurreição de Cristo, justamente perfumar o corpo de Jesus, porque na cultura judaica os corpos eram perfumados para ofuscar o mau odor. E quando chegaram lá, viram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor chegou e isso provocou um grande terremoto. Perceba, o poder desse anjo era tão grande que as placas tectônicas se movimentaram, porque os terremotos são causados pelo atrito, pelo colapso da justaposição das placas tectônicas, que causam, além dos terremotos, maremotos, isso se for na água. E ele chegou removendo a pedra e sentando-se em cima dela. Primeira evidência da ressurreição de Cristo, a promessa. Segunda evidência, os anjos que desceram removendo a pedra. E ele sentou-se em cima da pedra. Isso indica superioridade divina. Deus estava dizendo com isso: não há problema que eu não possa reparar, não há problema que eu não possa resolver, não existe pedra que eu não possa retirar do sepulcro, não existe pedra que não possa ser removida. Ele sentou-se. Isso é um símbolo, um simbolismo que indica a superioridade divina sobre qualquer problema terrestrial. Só que o aspecto desse anjo era como um relâmpago. Isso é outro simbolismo. O relâmpago é um fenômeno meteorológico e ele se dá em uma esfera celestial. Ele queria dizer, através do seu reflexo de relâmpago, que ele era um ser celestial e não terrestrial. Ele não vinha de baixo, ele vinha de cima. Segundo, as suas vestes eram brancas. Isso é um símbolo da sua santidade, do respeito que eles têm ao seu principado, que é o conjunto de leis morais e espirituais que regem a natureza dos seres angelicais. E os anjos chegam para Marta e alerta a ela justamente que Jesus não estava mais no sepulcro, mas existia, conforme João, um anjo à sua cabeceira e o outro anjo aos seus pés. Que simbolismo é esse? Perceba, cabeceira e aos pés, começo e final. Isso representa a terceira evidência da ressurreição de Cristo. A cabeceira, alfa, aos pés, ômega, princípio e fim. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra do alfabeto grego. O grego era a língua oficial do século I da era cristã. Ele era a língua da cultura falada pelos grandes intelectuais da época. Esse simbolismo de ser o alfa e o ômega mostra que os anjos estavam querendo dizer
quem ressuscitou não foi qualquer pessoa. Quem ressuscitou é aquele que é o epicentro do saber humano, que é o pilar central de todo o conhecimento universal, Jesus Cristo. E vamos para a quarta evidência da ressurreição de Cristo. Depois dos anjos mostrarem para Maria, que Jesus havia ressuscitado, Jesus aparece para Maria em pé. Isso é a quarta evidência de que Jesus realmente ressuscitou. A sua aparição pessoal, a sua aparição individual. Jesus estava de pé e ele fala com Maria. Vamos relembrar o versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, versículo 16, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. No versículo 14, o anterior ao 15, diz assim: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. Essa expressão voltar atrás é uma expressão metafórica, indica passado. Muitas vezes, para a gente resolver um problema no presente, a gente tem que voltar ao passado. Não é que a gente viva do passado, mas existem percalços no presente que é preciso a gente voltar para o passado para consertar o presente e formar o futuro. Porque o que já foi, muitas vezes alicerça o que já é para construir o que será. Aí ele disse assim, e perceba, ela não conheceu que era Jesus. Por quê? Porque a sua emoção estava traumatizada. E quando o ser humano está com a sua emoção traumatizada, as janelas da memória, elas entram em colapso. O eu, ele está sobre a regência desse trauma emocional. Então ele não reage de forma coerente e lúcida, de maneira positiva. E segundo, Jesus estava com um corpo físico glorificado. Todo o seu martírio, toda aquela marca de sofrimento que estava solidificada sobre o seu corpo, não existia mais nele. Ele estava com um corpo físico glorificado. Por isso que ela também não conheceu que era Jesus. E Jesus disse a ela: Maria. Jesus não precisou de muita coisa, porque quem tem compromisso com Deus não precisa ouvir de Deus muita coisa para saber quem Ele é. Deus não precisa fazer o tudo para que você saiba que Ele é realmente o Deus Todo-Poderoso. Na simplicidade dele, em apenas um detalhe, Ele já traz as digitais da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença e da sua presciência. E Jesus disse: olha, não me detenhas, Maria, mas vai e anuncia para os meus irmãos que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Está aí a outra evidência da ressurreição de Cristo. Jesus aparece para Maria, e Maria agora vai ser uma personagem, uma protagonista ativa das boas novas da ressurreição de Jesus. E vai anunciar aos 11 discípulos que estavam reunidos em uma casa com medo de todo o acontecimento que foi gerado em torno de Jesus. Aí acontece aqui a quintessência da última evidência de Jesus Cristo. Quando ela diz isso para os apóstolos, João e Pedro saem da sua geografia e vão até o túmulo. E eles saem correndo, e João corre mais rápido do que Pedro. Só que Pedro entra no sepulcro e vê os lençóis jogados lá. Depois João vê os lençóis jogados, e que o lençol que estava sobre a cabeça não estava jogado, mas em um lugar à parte, enrolado. João entra após Pedro, vê os lençóis jogados, mas esse lenço estava enrolado num lugar à parte. Aí eu te pergunto, quem roubasse o corpo de Jesus teria ainda o perfil organizador de organizar um lenço que estava à parte, que estava sobre a sua cabeça? Quem roubasse o corpo de Jesus ainda iria ter a paciência de organizar um lenço? Eu acho que não. Aquele símbolo foi deixado para Jesus.
João percebeu aquele símbolo e ele viu que Jesus realmente ressuscitou. Porque se fosse roubado o corpo de Jesus, os ladrões não queriam ter a paciência de ainda enrolar um lençol à parte em relação aos lençóis que estavam no chão. Ali foi um símbolo dado de Jesus que mostra de uma forma aguda e categórica que ele havia ressuscitado. Jesus é organizado, ele vive de forma ordenada, e aquele lenço enrolado aponta para a sua organização divina e humana. Então, foi exposto aqui todas as vertentes que mostram que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, está vivo à direita de Deus, como o meu e o teu advogado, e trabalhando lá no céu para me ajudar e te ajudar e reger as relações sociais e espirituais da igreja. E ele conclui dizendo: estarei com você todos os dias até a consumação do século. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa. Nos siga nas redes sociais e nos envie o seu like, e que Deus te abençoe.